arquivos do seu computador local, como ingerir esses arquivos no Data Lake. Então, muitas vezes você tem arquivos locais, você está fazendo uma exploração e você precisa cruzar essas informações até com outros arquivos que já estão no Lake. Então, como que você poderia fazer para importar esses arquivos, para levar esses arquivos para o Lake e para poder trabalhar com esses arquivos ali na camada do Lakehouse, ali no seu Databricks. Então, se você é um analista de negócios ou um analista de dados mesmo, então é muito comum a gente encontrar cenários onde você às vezes recebe arquivos, você compra arquivos de parceiros ou você recebe arquivos de parceiros de negócio e você muitas vezes precisa fazer análise em cima dessas informações. Então hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas opções para você trabalhar com arquivos locais dentro do Databricks, obviamente tudo respeitando todas as políticas de governança da sua empresa. Bom, então vamos lá. O que a gente precisa fazer para trabalhar com arquivos, né? Primeira coisa, existem duas formas para você trabalhar com arquivos aqui dentro. A primeira forma, você já poderia criar uma tabela a partir de um arquivo. Então, se a gente vier aqui em New, né, File Upload, eu consigo já fazer o upload de um arquivo. Então, nesse caso, eu tenho um arquivo aqui chamado dataset de vendas. Então, basicamente aqui, eu tenho as informações de vendas. Eu vou abrir esse arquivo. E aqui ele vai pedir para eu informar qual que é o catálogo, qual que é o esquema e qual que vai ser o nome da tabela nesse esquema. Então eu vou colocar aqui, vou chamar essa tabela de vendas. Então veja, esse é um arquivo delimitado por vírgula. Ele já entendeu, né, o Databricks já entendeu que esse arquivo é delimitado por vírgula e ele já trouxe aqui os campos, né, certinho. Você poderia clicar aqui em atributos avançados e você poderia, aqui ele já detectou, né, o delimitador, mas você poderia, aqui ele, desculpa, ele detectou o tipo do arquivo e aqui você consegue definir ou informar qual que é o delimitador desse arquivo. Se a primeira linha também já contém o cabeçalho, enfim, você consegue aqui trabalhar já com essas informações, né, e configurar de acordo com o formato do seu arquivo, do arquivo que você está importando. A partir dessa importação de arquivo, nós podemos criar uma tabela ou sobrescrever o dado que está de uma tabela já existente. Então você tem duas opções aqui. Você pode criar uma nova tabela, que é o nosso caso, ou você poderia substituir os dados que já estão numa tabela e sobrescrever essa tabela. Tá? Então, aqui basicamente nós temos os nossos dados e eu vou criar então essa tabela vendas nesse esquema, que é um esquema que foi criado especificamente para importação de arquivos, para criação de tabelas que vão ser importadas a partir de arquivos locais. Então, o time de governança, né, os times responsáveis por conceder a permissão de acesso, ele poderia disponibilizar um esquema específico para o seu departamento, para a sua área, para que você consiga, ou para a importação de arquivos locais, para que você consiga gerar tabelas ali no ambiente de exploração a partir de arquivos locais. E depois essas tabelas você vai enxergar juntamente com as outras tabelas do Lake. Então você vai poder trabalhar, fazer cruzamentos desses dados, entre esses dados, etc, etc. Mas vamos lá. Basicamente você só precisa agora clicar aqui em Create Table. Ok, ok. Então aqui já temos a nossa tabela. Olha que legal. Então já temos a nossa tabelinha criada. Uma vez que essa tabela está criada, você já poderia partir para fazer algumas queries, né? Você poderia... E aí você tem duas formas de fazer query aqui no Databricks. Você pode usar um notebook, que é um ambiente, né? Uma interface como essa, que é um ambiente de desenvolvimento aqui, ou de análise totalmente interativo. Então a gente pode criar uma célula aqui no notebook. Para criar um notebook, você também poderia vir aqui em New. Se você é novo no Databricks, poderia clicar em Novo Notebook. Aí ele vai abrir uma tela como essa.
Você pode escolher a linguagem que você vai trabalhar, Python, SQL, Scala ou R. Nesse caso eu vou trabalhar com SQL. E aí, o que que acontece? Quando a gente cria uma tabela, né, a gente cria uma tabela dentro de um catálogo, dentro de um esquema, tabela vendas. Então, aqui basicamente, ó, eu tenho o endereço da minha tabela, nome do catálogo, nome do esquema e nome da tabela. Eu posso copiar isso daqui. E aqui nessa outra telinha eu já poderia fazer uma consulta a essa tabela. Select asterisco from, ops, nome da tabela. Aqui, ó. E olha que legal, ele já me traz aqui os dados dessa tabela. Então, se eu quisesse, por exemplo, visualizar aqui, ó, qual que é o meu total de vendas por região, eu já poderia clicar aqui para gerar uma visualização. E aí, eu poderia criar um gráfico aqui onde eu visse região e eu visse aqui total venda, né? Ou poderia ser um gráfico de barras também. Então, as minhas vendas por região. Então, aqui basicamente eu tenho as vendas por região, tá? Então, você tem aí essa flexibilidade. E claro que você poderia fazer joins, né? Você poderia... Imagina que você tenha uma tabela aqui de vendas e você tem uma outra tabela com mais informações sobre o seu cliente. Você poderia cruzar, né? Pelo ID, pelo ID do cliente, aqui, ó, pelo ID do cliente, você poderia cruzar essa tabela com a outra e enriquecer e gerar uma tabelona com todas as informações, né? Com informações adicionais do cliente, com as informações da venda, etc, etc, etc. Então, é muito simples trabalhar com arquivos locais ou importar arquivos para o Lake. Claro que você precisa ter permissão em um database daquele, para que você consiga importar o arquivo e já criar a tabela ali dentro. Então, significa que está tudo protegido aqui pela camada de governança. Bom, a outra forma de criar arquivo e de trabalhar com arquivos no Lake é o seguinte. Existe um conceito, que é um conceito de volumes aqui no Databricks. Então, vou mostrar para vocês uma coisa. Para entrar nessa tela que é o Catalog Explorer, então imagina que você está aqui na tela inicial, você clica nesse menu aqui da esquerda, vem em Catálogo, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui em Lake House, aqui a gente tem uma tabela de vendas, aqui a gente vai criar um volume. Claro que significa que o usuário de negócio lá que vai fazer, né, essa atividade de criação de volume. Mas o volume são áreas no Lake que o time de governança, o time, né, que está administrando o ambiente, eles poderiam criar para que áreas de negócio consigam ler e escrever a partir daquela área do Lake. E aí, quando eu falo ler e escrever, não significa só tabelas ou arquivos com dados, tabelas. Poderia ser arquivos PDF, poderia ser arquivos não estruturados, vídeos. Então, você poderia trabalhar com N formatos de dados, mesmo sendo dados não estruturados, tá, pessoal? Então, como que a gente cria um volume? Esse volume está vinculado a um esquema. Então, dentro desse Local Files DB, eu vou criar um volume. Eu vou chamar esse volume de vendas, porque é o volume referente ali ao departamento de vendas. Nesse volume, eu consigo dar permissão para que o departamento de vendas, por exemplo, imagina que eu tivesse um grupo de vendas aqui, com todas as pessoas do departamento de vendas, né, que trabalham com análise de dados, eu ia dar permissão para ler e escrever, né? Ou, no caso, todas as permissões aqui. Ler e escrever. Ela vai poder ler dessa área do Lake e escrever nessa área do Lake. Ou poderia dar só um privilégio de leitura também, caso fosse, né, ali a necessidade da pessoa só de leitura. Quando eu faço isso, né, privilégio de leitura e escrita, se eu der um privilégio de escrita, por exemplo, a pessoa, o usuário, ele vai conseguir importar arquivos locais da máquina dele. Então vamos importar aqui. E aí qualquer tipo de arquivo, não necessariamente, né, deveria ser só um arquivo CSV, poderia ser imagens, poderia ser qualquer tipo de arquivo. Fizesse sentido ele trabalhar aqui. Então, aqui ó, a gente já consegue visualizar. Então, imagina que eu sou um usuário, eu fiz o upload e esse arquivo está guardado. Eu não gerei uma tabela
a partir desse arquivo. Eu simplesmente fiz o upload, podia ser qualquer arquivo não estruturado, semi-estruturado, enfim. Fiz o upload aqui para o meu departamento de vendas. Imagina que chegou um novo arquivo de uma empresa parceira ou de um distribuidor ou de alguém que me envia ali informações semanais, mensais, e eu trouxe aqui toda a área de vendas agora. Vai conseguir enxergar que esse arquivo chegou aqui, tá? Ou está disponível. A partir de um arquivo, nesse caso é um arquivo CSV, a gente sabe que ele contém dados, mas poderia ser um arquivo também que não fosse CSV. Então, o time de ciência de dados poderia trabalhar com criação de modelos a partir de imagens, né? Criação de modelos a partir de, enfim, de N arquivos aí não estruturados, vídeos, áudio, etc. No nosso caso, o arquivo ele é um arquivo que contém dados, que é o mesmo arquivo que a gente já criou uma tabela, né? Lá atrás. Mas imagine o seguinte cenário: esses arquivos são disponibilizados no volume. Aí você fala, pô, Clécio, aquele processo que a gente fez anteriormente, a gente já importou, já criando uma tabela. Nesse caso, eu só importei o arquivo. Como que eu faço para criar uma tabela a partir de um arquivo que está aqui no volume? Imagina que alguém disponibilizou ali para mim e eu quero criar uma tabela a partir desse arquivo. Então, o que a gente precisa fazer, né, para criar uma tabela a partir desse arquivo? Então, basicamente, eu vou fazer isso aqui através de um notebook. Já mencionei que para criar o notebook a gente vem aqui em New Notebook, e aí ele abre essa telinha. E aqui eu posso usar a linguagem SQL para fazer essa importação, para criar. Inicialmente eu vou criar uma view, então eu vou criar uma view temporária, então create or replace temp view temporária chamada vendas. Eu estou lendo a partir de um arquivo CSV e eu estou apontando aqui o endereço do volume, que é exatamente aquele volume e, né, o endereço do volume e do meu arquivo CSV que está dentro daquele volume. O arquivo ele tem cabeçalho, ele tem o nome das colunas ali dentro do arquivo, então header true, ele é delimitado por vírgula e eu vou querer que ele faça já a inferência de esquema, que ele já analise o arquivo para ver qual que é o tipo de cada coluna, né? Então, por exemplo, essa coluna ela contém número, essa outra contém texto, e aí ele já cria uma tabela com os tipos de colunas certinho ali. Então vamos lá, eu vou executar aqui. E aqui ele já criou a nossa view. A gente pode pedir para ele mostrar os dados da view, então eu simplesmente poderia executar esse comando: selecione tudo da tabela vendas, ou da view vendas. Select asterisco from vendas. E aqui ele já mostra para mim a minha tabela. Então a gente fez essa leitura. Clécio, se eu quisesse criar uma tabela definitiva e não uma view temporária, aí eu poderia criar uma tabela aqui. Aí eu aponto o nome do esquema, o, o, o nome do. Desculpa, o nome do catálogo, o nome do esquema e o nome da tabela. E aí o que eu vou fazer? Ó, crio uma tabela dentro desse catálogo Lakehouse, desse esquema default. O nome da tabela vai ser vendas, selecionando tudo que existe na view vendas. Então, aqui basicamente a gente consegue criar. E aí ele vai criar uma tabela definitiva para mim ali dentro do meu catálogo. Se a gente vier aqui em catálogo, ó, default table, aqui ele já criou nossa tabelinha vendas, ó, e ela é definitiva. E ela é uma tabela já no formato Delta, enfim, que é um formato otimizado aqui dentro da plataforma Databricks, mas o dado fica gravado ali no seu Lake, obviamente. E eu já poderia fazer uma seleção nessa nova tabela que a gente criou. Tá aqui, ó, esses dados estão lá. Poderia da mesma forma usar esses dados para cruzar com outras informações do Lake, etc, etc. Mas, Clécio, como que eu sei quais outras informações tem no Lake? Aqui, se a gente vier em catálogo, você consegue fazer buscas e tentar encontrar tabelas que você tem disponível. A partir daí, você poderia, usando SQL, fazer um join de uma tabela com a outra a partir de uma chave de referência, né? Então, você poderia também fazer isso. Mas o foco do vídeo de hoje era mais mostrar para você as opções de importação. Então, a gente viu que você pode fazer o upload de um arquivo diretamente, ou você
e aí já criar uma tabela a partir disso, ou você pode basicamente ter um volume ali disponível no Lake, onde alguém já importou um arquivo para você ali dentro, né? Então eu poderia ter um volume aqui, e dentro desse volume algum arquivo ou N arquivos ali dentro importados, e a partir desse volume eu poderia usar aqui, por exemplo, SQL para ler e para criar uma tabela a partir de um arquivo que está dentro de um volume. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado. E eu acredito que principalmente os analistas de negócios, que muitas vezes têm que trabalhar com arquivos, essas funcionalidades são extremamente interessantes e pode te ajudar aí a ganhar bastante produtividade. Sem que você precise, né, ter um processo todo formal de ingestão. Então, principalmente em ambientes de exploração, a gente vê muito esse cenário. Os times de governança, os times que administram o ambiente, permitem que usuários importem arquivos para áreas específicas relacionadas àquele departamento, aquela área específica. Então, se você gostou, então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, faça inscrição no canal e compartilhe também esse vídeo com seus colegas ou aí dentro da sua empresa para que eles também aprendam e conheçam um pouco mais sobre o Databricks, sobre a plataforma Databricks. Um abraço e até o próximo vídeo.